Vamos dar início a mais um culto. Primeiro, antes de começar o culto, eu quero fazer uma brincadeira, mas não é com uma pessoa só, é com a igreja toda. Eu quero fazer uma brincadeira do quem sou eu. Sabe que brincadeira é essa? Sim. Todos conhecem? Sim. Se não conhece, eu vou explicar mesmo assim. Mas a brincadeira é assim, eu vou dar umas dicas e vocês vão me dizer que personagem da Bíblia eu estou falando. Tá bom? Então vamos lá. A primeira dica. Eu era um menino. Davi? Moisés. Davi, né? Davi, é Davi. Pode ser Moisés. Achei que vocês não iriam acertar de primeira. Mais uma vez. Deixa eu ver, já que ninguém falou Davi. Eu era o mais novo dos meus irmãos. Não é José. Davi. Eu fui ungida rei. Davi. Nossa, gente, é isso aí. Parabéns, é isso mesmo. Mas eu quero começar aqui, eu quero falar agora especificamente. A gente sempre fala muito de Davi como rei, né? O rei Davi, ou a parte da história que fala sobre Davi e Golias. Mas hoje eu quero falar sobre o chamado de Davi. Quando Davi foi chamado e foi ungido a rei. E para fazer isso aí eu vou precisar de ajuda de algumas pessoas. Eu vou precisar de um homem, eu sei que você é homem, mas de um homem grande, um homem alto e forte. Olha o Thiago ali. Bora lá. Alto eu entendo. O alto tá faltando. Tá faltando isso. Agora eu vou querer outro homem alto, forte. Esse homem é os requisitos. Fica aqui do lado junto com ele. Eu vou precisar agora de um menino. Gabriel, menino. Eu vou precisar de um outro menino. Pode vir aqui. Eita, veio dois meninos aqui. Mas pode vir também. Entra aí. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um homem. Um homem. Vai não, Caleb. Você é um homem. Um homem mais alto. Vamos lá, Davi. Mas ele não vai ser Davi. Ele é o Davi. Nessa história, na história da Bíblia fala que Davi, não ele, o Davi da Bíblia, tinha 7 irmãos. Mas a gente vai estar em falta aí nesses personagens. A gente só vai falar os que retratam na Bíblia. Esses 3 aqui vão representar os irmãos de Davi. O nosso querido pequenino Igor vai representar Davi. O nosso Guilherme vai representar Jessé. Por mais que ele é o mais novinho aqui, você vai representar o pai de todos eles. E o nosso Gabriel vai representar Samuel. Tá bom? Samuel, vai lá no fundo, por favor. Davi, você vai lá para trás. Pode ir lá para trás. Nessa história, Samuel, pode ficar aí, não precisa vir, fica aí. Samuel, ele foi designado e enviado por Deus à casa de Jessé, para que ali ungisse um dos filhos dele a rei. Então, venha Samuel à casa de Jessé, que é a casa de Jessé. Venha até aqui. Então Samuel veio até aqui e ele estava à procura de quem seria o próximo rei de Israel, quem seria aquele que ele iria ungir ao rei de Israel. Daí, Jessé, vem aqui por favor. Jessé veio aqui e mostrou o seu primeiro filho, que se chamava Eliabe. Mostre. Sou eu.
Falou, nossa, acho que esse daí vai ser o que vai ser ungido a rei. Pergunta assim para Deus, Deus, é ele? Deus é ele. Alto, Deus, é ele. O que Deus falou? Não é ele. Ele falou, nossa, mas como assim? Um homem desse, como assim não vai ser ungido a rei? Não é ele. Aí veio o seu próximo filho. Vem aqui, Tiago, que agora não se chama Tiago, se chama Aminadab, um nome incrível, né, gente? Aminadab. Então aí ele olha pra ele, olha bem pra ele. Acho que é ele, né? Um homem forte, como esse não seria o rei ideal para Israel? Certinho. Senhor é ele. Fala mais alto. Senhor é ele. Não é ele, não é ele. Deus falou não. Não é esse. Não é esse. Daí ele passou para o seu próximo filho. Vem cá. E aí ele olhou. Olha de novo, olha de novo, olha de novo. Olha bem pra ele, olha bem pra ele. E aí? Senhor é ele. O que ele disse? Não é ele. Aí Samuel fica, mas Samuel começa a ficar confuso. Fica aí confuso. Ué, mas eu já vi todos eles e nenhum Deus falou sim, né? Pra eu poder ungir ele. Vem cá, Jessé. Pergunta assim pra ele. Mas não tem outro filho? O senhor não tem outro filho? Assim, tem um, só que ele é pequeno. Fala assim pra ele. Ele tá lá atrás apacentando as ovelhas. Tá lá atrás, tá fazendo as ovelhas. Pois mande chamá-lo. Isso aí. Manda uma chamada. Isso aí. Nossa. Meu filho aqui, ó. Pequenininho, né, gente? Guardando as ovelhas, né? E aí, Samuel? É ele? Sim! Nossa, que sim, mas... Sim, era ele. Mesmo sendo o menor em estatura, mesmo sendo mais um muque, o mais fraquinho, mas o que Deus disse? Sim, é ele. Pois é este. Esse é o escolhido. Esse é o escolhido do Senhor. Então, ó, Davi se ajoelha ali, porque na Bíblia diz que ele foi ungido na frente de todos os irmãos dele, e ali Samuel, finge que está ungindo ele a rei, ungiu ele a rei, tá bom? E assim termina essa história. Pode sentar vocês. Muito obrigada. Palmas para ele. Essa super interpretação. Mas ok, que história linda, que maravilhoso, né? Davi foi ungido a rei. Só que eu quero trazer agora pra gente 3 ensinamentos sobre a história. E mais pra frente eu vou trazer 3 ensinamentos sobre Davi. E eu quero que vocês entendam, né, sobre essa história. É sobre a primeira lição que a gente pode aprender com ela. A primeira lição é: as aparências enganam. Aparentemente, os irmãos mais velhos, mais fortes, mais sábios e mais entendedores da lei seriam os escolhidos, aparentemente. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor estava atento ao que tinha no coração deles. E o Senhor não achou algo no coração daqueles irmãos que fizesse com que eles fossem escolhidos e ungidos a rei. Mas Davi, o menor em estatura, o que aparentemente não seria o escolhido, porque Davi era um menino, e não só em questão de estatura, Davi também talvez não tinha tanto conhecimento assim, comparado aos outros irmãos.
Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olhou para aquilo que Davi tinha dentro do coração dele. E às vezes isso pode ser ou bom ou preocupante para nós. Porque Deus sabe o que tem no seu coração e o que tem nele. Então que a gente venha prestar atenção e entender isso. Porque Deus não olha para o seu exterior, para aquilo que você aparenta. Porque todo mundo aqui está sentado na cadeira da igreja ouvindo a palavra. Mas somente Deus pode enxergar aquilo que tem dentro, aquilo que está dentro do coração de cada um. A segunda lição que eu quero trazer para as nossas vidas aqui é que não é pela nossa força. Davi era um menino e ele não estava pronto, mas existia algo em Davi que poderia ser moldado por Deus. Deus enxergou algo em Davi que poderia ser lapidado por Deus para que um dia ele fosse ungido a rei. Porque Davi era um menino. Davi realmente não tinha condições naquele momento de ser ungido, de ser um rei, de governar. Só que Deus viu o coração dele. E dentro do coração dele existia algo diferente em que Deus poderia trabalhar. Mesmo Davi sendo um menino. E eu vou dar um exemplo da minha vida. Porque quando eu era criança, eu fui líder, eu tinha 10 anos. E aparentemente, eu não tinha muito conhecimento. E eu não tinha mesmo. Aparentemente, eu não era bem classificada para ser uma líder. Só que em mim existia algo que Deus viu que poderia ser moldado para que um dia eu fosse uma mulher de Deus. E por isso eu fui consagrada e ungida a líder com 10 anos. E, por exemplo, naquela época eu não pregava. Passaram-se 8 anos até que eu pudesse estar preparada para poder vir aqui e pregar. A terceira lição que eu quero passar para vocês, ela é quase que um link com a segunda, é que Davi precisou passar pelo processo. Porque Davi, como eu falei, ele não foi ungido a rei num dia e no outro dia ele já estava lá, sentado no trono e governando. Não. Davi teve que passar pelo processo. E Davi, até chegar o seu primeiro reinado, foram 10 anos. 10 anos em que Davi teve que ser moldado, trabalhado. E não foram 10 anos fáceis. Davi passou sim por provas. Davi foi provado para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse começar a pensar e agir como um rei. Porque já pensou se Davi, no mesmo dia que foi ungido a rei, começasse a governar? Davi ainda não tinha, a mente de pensar como um rei. Mas ele tinha disposição para aprender a como ser um rei um dia. E ele teve que passar por esse processo. E a gente sempre fala muito, sobre Davi, o rei de Israel. Mas Davi não reinou primeiro em Israel. A gente sempre fala isso, A promessa de que ele seria o rei de Israel. Mas Davi foi o primeiro rei de Hebrom, que era o lugar em Judá. Ele primeiro foi rei de lá. Ficou 7 anos reinando sobre lá. E só depois de 7 anos reinando sobre lá, ele se tornou sim o rei de todo Israel. E assim a gente consegue aprender que as coisas que são promessas de Deus, elas são coisas que demoram. Porque são coisas que precisam ser trabalhadas, devem ser moldadas nas nossas vidas. E leva tempo isso. Não é fácil ser moldado por Deus. Isso não é do dia para a noite, como não foi comigo. Não foi do dia para a noite que eu fui ungida e pronto, eu estava aqui pregando e fazendo as coisas. Não. Eu tive que passar pelo processo de aprender, de me portar, de saber como se faz uma pregação, de saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. E Davi também teve que passar por isso. De começar a entender e agir como um rei. E eu também, eu não comecei pregando direto para toda a igreja. Eu preguei a primeira vez na escola de discípulos, só ali para os jovens, depois só para os adolescentes. E só assim eu pude chegar aqui e pregar para toda a igreja.
porque eu precisei passar pelo processo. Então, que a gente venha abordar esses ensinamentos para as nossas vidas. E eu quero falar com vocês uma palavra que está, eu vou abrir aqui, Apocalipse 3:8. Para quem se lembra, recentemente eu também preguei sobre essa palavra. Já percebi que Deus gosta que eu pregue Apocalipse, já percebi isso. Mas essa palavra diz assim, no versículo 8: Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E agora aqui eu quero falar para vocês, na verdade diretamente aqui para os jovens, para os nossos adolescentes. Ali, aos olhos humanos, Davi era o que menos tinha condições, é o que tinha as menores condições de se tornar rei. Mas aquilo que havia nele, que era a diferença, era o suficiente para que Deus pudesse moldar ele. Davi, como eu falei, você olhando para ele, era o que tinha menos condições de ser um rei. Ele não era forte, ele não era alto, ele não era um homem, mas Davi tinha o suficiente para que Deus moldasse ele e tornasse ele rei um dia. E às vezes, vocês passam por situações e vocês não enxergam que Deus pode fazer algo, que Deus pode mudar. Às vezes na casa de vocês, às vezes vocês moram numa casa que só tem briga, e vocês acabam não enxergando que Deus pode mudar aquilo. Vocês às vezes passam por dificuldades na escola e acabam não enxergando que Deus pode mudar aquilo. Por exemplo, a gente tem muitas crianças que vivem na comunidade. E às vezes, por elas estarem lá, elas acham que não existe uma condição que ela possa mudar e sair dali e ter uma vida melhor. Só que, como eu falei, Deus não vê como o homem vê. Se você tiver no seu coração a disposição para que Deus trabalhe em você, para que Deus molde você, para que Deus possa lapidar você, isso é o suficiente para que Deus mude a condição que você está hoje. Então que a gente venha aprender e trazer isso para nossas vidas. E lembra que eu falei para vocês que eu queria trazer 3 coisas sobre Davi? E agora eu quero falar para vocês os 3 motivos do porquê Davi foi escolhido para receber da promessa de um dia ser rei de Israel. Eu quero que vocês abram comigo agora realmente a palavra de Davi sobre o chamado dele, que está em 1 Samuel 16, quero que vocês vão no versículo 13. Primeiro Samuel 16, versículo 13. Todos acharam? Quem precisar de ajuda, procura os obreiros universitários aí. Bom, nesse versículo diz assim, versículo 13 diz isso: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E a nossa primeira lição, do primeiro motivo, do porquê Deus escolheu Davi, não os seus irmãos, é que Davi tinha um coração puro. Porque aqui nessa palavra fala que quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Eu quero fazer uma pergunta: Deus habita em templo sujo? Não. Para que a pessoa ali fosse ungida a rei, era preciso que o Espírito de Deus estivesse nela. E se aquela pessoa tivesse um coração sujo, o Espírito de Deus não poderia estar nela. E esse foi um dos motivos do porquê Deus escolheu a Davi. Porque Deus enxergou o coração dele, Deus viu o que havia dentro dele e viu que o coração dele era puro, que o coração dele poderia carregar o Espírito de Deus. E isso já é a primeira lição para as nossas vidas também. Se você quer receber da promessa de Deus, será que Deus pode
habitar no seu coração? Porque para receber da promessa, o Espírito de Deus precisa habitar em você. E será que o seu coração está em condições de que o Espírito de Deus habite nele? Fica essa reflexão para a igreja. E eu quero falar o segundo motivo. O segundo motivo é que Davi tinha um coração disposto. Assim como eu falei nos exemplos anteriores, Davi não estava pronto. Mas Davi estava disposto a ser moldado. Porque Davi, como eu falei, não tinha condições. Davi ainda não sabia de nada, era só um menino. Mas Davi abriu seu coração e esteve disponível para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Isso a gente vai trazer para as nossas vidas. Se você quer viver na promessa, você precisa se permitir para que Deus mude aquilo que precisa ser mudado. Se você não estiver disposto a mudar aquilo que precisa ser mudado, você não vai receber e viver da promessa de Deus. Então que a gente venha entender, venha guardar isso na nossa mente. Vocês perceberam, né, que eu estou focando muito na questão do coração. Sabe por quê? Porque aqui nós nos vemos no exterior. Às vezes eu posso achar, nossa, essa pessoa está tão bem, está orando, está na fé. Mas às vezes Deus olha para o coração dela e encontra coisas que deixam que o coração dela seja sujo. Então que a gente venha agora entender que Deus, Ele olha profundamente naquilo que tem dentro. Deus conhece aquilo que se passa no seu coração. Deus conhece aquilo que se passa na sua mente. E como eu falei, isso para alguns é bom e para outros é preocupante. Então se você se preocupa quando eu falo que Deus sabe o que passa no seu coração, que você venha estar disposto a mudar aquilo que é preciso. Amém? E aqui a terceira lição que eu queria passar é que Davi tinha a essência, a sua pureza. Davi, por ter essa essência, é que ele tinha um coração puro e um coração disposto. Davi, por ter a pureza dentro dele, ele reconhecia que ele não estava pronto. E por reconhecer que não estava pronto, ele era humilde para aprender. Então que a gente venha entender e preservar isso no nosso coração, a essência. E Davi, vamos pensar aqui, se Davi no meio do caminho, até ele chegar ao trono, se Davi tivesse vacilado, parado de ter o coração disposto, sujado o coração, não tido preservado a pureza e a essência dele, ele teria chegado ao trono? Teria? Não. Por Davi ter a pureza, a essência, ele reservou, ele conservou aquilo dentro dele, para que um dia ele recebesse, de fato, ali a promessa. E que a gente venha trazer isso para nossas vidas. Que o tempo passe e a essência não seja perdida. Porque é isso que acontece. Às vezes Deus te entregou uma promessa, entregou algo para você, mas no meio do caminho a essência é perdida. E assim a promessa não pode se cumprir. Então que a gente venha trazer isso para a nossa vida. Será que você deixou a sua essência ser perdida? E por isso a promessa de Deus não foi concluída na sua vida? Vamos trazer isso para nossas vidas e nos analisar. E agora, para finalizar, eu quero aqui falar com aqueles que já vivem a promessa de Deus. E se você vive, você sabe quem você é. Para aqueles que já estão vivendo a promessa de Deus, que realmente estão vivendo, que receberam da promessa, que buscaram, que foram atrás, o que fica para você é: você pode mais. Davi ali, quando ele foi rei, ele, como eu falei, ele foi rei primeiro de Hebrom. Davi poderia falar: eu já cheguei no reinado, de Hebrom, então tá bom. Mas não, Davi continuou no processo, porque só depois de 7 anos, não foi do dia para a noite, só depois de 7 anos, enfim, ele foi o rei de todo Israel. Então, se você é aquele que já vive a promessa, peça para Deus: me capacita para poder ser mais. Me capacita para que eu possa ir além. Porque, como eu falei aqui, Davi não era capaz de ser rei.
mas ele estava disponível para receber a capacidade que vinha de Deus. Então, se você já está vivendo a promessa, peça para Deus, me capacita para eu poder viver mais a promessa, para que eu me estacione no meu chamado, na minha promessa, naquilo que Deus me entregou. Então, peça para Deus. E eu sempre gosto de citar esse versículo, desde a primeira vez que eu preguei, eu falo sobre esse versículo, que é de Mateus 7,8, que fala: peçam e receberão. E eu acho lindo esse versículo, né? Porque é Jesus ali, Deus, dando a liberdade da gente pedir. Ele diz: peçam e receberão. Então pede para Deus: Deus, me dá mais capacidade para eu poder viver mais na promessa de Deus. E agora, eu quero dizer para aqueles que não estão vivendo a promessa de Deus, mas que reconhecem, que sabem, que precisam viver dessa promessa. E para aqueles que ainda não estão vivendo, peça para Deus tirar tudo que há de ruim no seu coração, que impede que Deus habite nele. Assim como eu falei, que Davi, Deus escolheu ele por ele ter um coração puro. Às vezes você que está vindo para a igreja agora, você que está retornando, você reconhece: o meu coração não está puro, ele não está limpo. Para que Deus entregue a promessa e você viva na promessa, o seu coração precisa estar limpo. Então peça para Deus: tira tudo que pode fazer com que o Espírito de Deus não habite em mim. E peça também para Deus te libertar de todos os paradigmas e confusões que existem na sua mente. Porque talvez você sim quer limpar o seu coração, mas você não está disposto a mudar. Você reconhece: eu reconheço, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que viver a promessa de Deus, mas não está disposto a mudar. Então pede para Deus: quebra todos os paradigmas, as confusões, tudo que eu criei na minha cabeça que vai me impedir de viver a promessa. Então peça para Ele. E para finalizar, peça pureza, para sempre pedir para Deus que nunca te falte um coração limpo e disposto. Então, pede para Deus: Deus, me dá tudo aquilo que eu preciso, e que nunca falte em mim tudo que eu preciso para viver a promessa. E que a gente possa pegar todos esses ensinamentos e colocar nas nossas vidas. Sabe que cada um aqui tem um sonho de Deus, um plano de Deus, um projeto de Deus sobre a sua vida. Mas só você pode permitir que aquilo seja concretizado. Então, como eu falei, peça para Deus. Porque se você pedir para Deus, assim como eu sempre falo, né? A gente não consegue imaginar tudo aquilo de ruim que o diabo pode fazer, mas a gente também não consegue imaginar tudo aquilo de bom que Deus pode fazer. Sabe aquilo que você imagina que é o melhor para a sua vida? Que, nossa, isso é o melhor de Deus para a minha vida. Saiba que isso para Deus às vezes não é nada. Deus enxerga em você muito mais, muito além. Então peça para Deus: Deus, me dá a capacidade que vem de Ti. Reconheça a sua insignificância, de que você não é capaz. A sua capacidade vai vir dele. Mas somente se você estiver disposto, se você for humilde para reconhecer que você precisa mudar, que você precisa purificar o coração, que você precisa tirar da sua mente todas as confusões, os paradigmas que você criou. Então que a gente venha receber dessa força que Deus nos entrega, que se nós pedimos da capacidade, a gente vai vencer com Ele. Amém?